Então, pessoal, o que é uma porcentagem? Porcentagem nada mais é do que uma razão, ou seja, uma fração, em que a gente está comparando com o denominador 100. Por isso, porcentagem, algo que está sempre comparado com o total de 100. Se fosse 100, se eu falei assim que metade da turma compareceu, eu posso dizer em porcentagem que 50% da turma compareceu. Não quero dizer com isso que a minha turma tem 100 alunos, né, galera? E que só apareceram 50. Pode ser que na minha turma só tivessem 10 alunos e apareceram 5. Então apareceram 5 de um total de 10. Essa é uma razão, né? Só que se eu quiser colocar essa razão numa forma de porcentagem sobre o denominador 100, é só eu multiplicar embaixo por 10 e tudo que eu fizer embaixo para não alterar eu também tenho que fazer em cima. Vai ficar 5 décimos é uma fração equivalente a 50 centésimos. É por isso que 5 de cada 10 é a mesma coisa que 50 de cada 100, ou 50%, que é o símbolo que a gente faz. Nossa, que porcento feio. Eu estou há 30 anos fazendo esse símbolo de porcentagem. Todos sempre muito feios, galera, para vocês, tá bom? Eu tento fazer bonito, mas não sai, né? Porcentagem, pronto, né? Você sabe fazer aí esse símbolo, muito lindo. Ok, galera, sempre que você vir esse símbolo, você sabe que está se referindo a alguém sobre 100. Então, 23 com esse símbolo de porcento é a mesma coisa que 23 sobre 100, 23 centésimos, né? 45 com esse símbolo do lado significa 45% ou 45 centésimos. Tá legal? Raina, boa noite, minha querida. Eu respondi lá, tá? No seu WhatsApp, que é para você entrar também pelo celular. Então entre também pelo seu celular e ligue a sua câmera pelo seu celular, tá bom? Continua colocando no mudo, deixando no mudo pelo seu notebook e liga a sua câmera pelo seu celular. Pode se conectar também pelo seu celular. Eu já te orientei lá no WhatsApp, tá, Raina? Fazer aula assim me respondendo pelo WhatsApp não tem como, tá? Eu quero você conectada como todos os demais alunos dessa sala, tá bom? Por gentileza, resolva esse problema aí. Galera, tá todo mundo comigo, né? Isso é revisão, né, meus amigos? Tá? Assim como tem os 50%, tem várias outras porcentagens. Ah, eu poderia dizer também, galera, comparando aqui, se eu quisesse colocar isso numa fração irredutível, se eu dividisse por 5 em cima e embaixo, por exemplo, eu chegaria na fração irredutível 1 sobre 2, né? Meio, né? Logo, é aquela conclusão mesmo que a gente chegou, que meio ou que metade representado em forma de porcentagem é o 50%. E sempre que se referir a total, ou ao inteiro, ou ao todo, obviamente vai ser 100%, pois se numa fração o numerador for igual ao denominador, nós temos, na verdade, um inteiro, o todo, o total, ok? Se eu digo que 100% dos alunos da nossa turma foi aprovado, significa que todo mundo, né? Que se houvesse 100 alunos, os 100 passariam. Pode ser que eu só tenha 10 alunos e os 10 passaram. Em porcentagem, isso é 100%. Sacaram, galera? Sacaram? Isso é tranquilo, né? Vamos, então, fazer um probleminha aqui juntos, trocar uma ideia sobre um probleminha aqui. Aqui, galera, exemplo comigo. Ó, sempre que você vir um exemplo resolvido em algum livro, ou na nossa apostila, ou no nosso livro, não pula não, tá? Tem aluno que não sabe estudar, olha o exemplo e acha que é para pular. O exemplo é uma forma que o autor que escreveu aquilo tem de conversar com o estudante, de mostrar como ele resolveria ou as várias maneiras de resolver um problema. Então, o ideal é que você vá, pegue o problema e tampe ele, entendeu? Não olhe a resposta no início, o problema é resolvido, e vai tentando fazer e vai trocando uma ideia, e depois vai conferindo, tá legal?
ou no meu caso aqui, agora como eu quero tornar mais dinâmico, eu vou discutir esse problema junto com vocês. Tá legal? Vamos lá, galera. Nas eleições municipais de uma pequena cidade, o candidato vencedor obteve 58% dos votos. Se votaram 10.500 eleitores, quantos votaram no candidato eleito? Ou seja, esse cara. Ou seja, na real, o que o problema está perguntando? Quanto é 58% de 10.500? Concordam? Temos um total de 10.500 eleitores e 58%, mais da metade deles, se fosse metade seria 50%, 58% mais da metade, né? Votaram no vencedor. Quanto isso é em número? Então, gente, o jeito mais tranquilo, inicial que a gente aprendeu lá, acho que foi o primeiro jeito que a gente aprendeu, foi esse, né? O método 1. Escrever a porcentagem sob a forma de fração e, em seguida, trabalhar com fração de quantidade. 58% de 10.500. 58% é a mesma coisa que 58 sobre 100, 58 centésimos. O D vira 1 vezes, né? Então, esse D vai virar 1 vezes. Olha lá. Então, virou 58 sobre 100 vezes 10.500. Como eu já ensinei a vocês, você pode cortar 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo quando é multiplicação, ok? Ficou mais fácil, 58 vezes 105, que deu 6.090 eleitores. Isso é que representa os 48% de eleitores das... Ou, os 58%. Foi o vencedor, né? Os 58% de eleitores que votaram no cara vencedor. Beleza, galera? Método 2. Dúvidas sobre o método 1? Todo mundo aprendeu esse, né? Todo mundo aprendeu, né? Quantos por cento de alguém? Tu bota o cara em forma de fração para poder já pensar em cortar zero com zero, né? Tananana, e mete bronca. Método 2. Você também pode escrever em forma de decimal. Lembra que todo número sobre 100, na verdade, dividir por 10, 100, 1000, né? Se eu tenho um número, olha lá, 56 dividido por 10, né, dá 5,6. Se tem um zero, é só voltar uma casa. Se fosse 280 dividido por 100, se tem 2 zeros, é só você botar o número 280, que tem uma vírgula no final dele, e voltar 2 zeros. 280 dividido por 100 é 2,80, o 2,8, né? 320 dividido por 1000. Ah lá, se tem 3 zeros, é a mesma coisa que a vírgula que está aqui no final, voltar 3 casas. Isso vai dar 0,320. Lembram disso também, né, galera? Também é sexto ano, né? Se tem 3 casas depois da vírgula, você está na casa dos milésimos, a milésima parte, justamente porque tu dividiu por 1000. Se tem 2 casas depois da vírgula, é a casa dos centésimos, a casa centesimal, a divisão por 100. E é esse cara que nos interessa, porque porcentagem é divisão por 100. Muito bem, Raina, agora sim. Agora o meu dia está mais feliz, está mais completo, pois agora eu estou te vendo. Boa noite, tudo bem? Aí. Agora sim, outra coisa. Muito bem. Tá conseguindo acompanhar legal, Raina? A discussão da porcentagem? Show. Então, continuando aqui, galera, pelo segundo modo, você poderia simplesmente escrever esse 58% de 10.500 como sendo 0,58, porque o que é 58%? É 58 centésimos. 58 dividido por 100, que se tem 2 zeros é a mesma coisa que 58 centésimos. Olha lá. Se tu multiplicar isso aqui direto pelo 10.500, vai achar do mesmo jeito 6.090 eleitores. Tá beleza, galera? Tá beleza? Terceiro método para resolver esse mesmo problema dos porcentagem de votos, ele quer descobrir quanto que é 58% de 10.500. Método 3, o que mais que a gente pode fazer? Resolver o problema com base na ideia de razão e proporção.
Lembra, galera, que a gente treinou isso logo no início, um dos primeiros temas, de comparar frações, comparar com a razão principal, né? Número de votos do candidato vencedor em relação ao total de votos da eleição. Se ele disse que o cara teve 58%, é como se de cada 100 votos, 58 foram dele. Concorda? Isso ele está na razão de 58 para cada 100. De cada 100 eleitores, 58 votaram nesse cara, por isso ele foi o vencedor, né? Bom, se 58 está para 100, qual é o valor que vai estar para 10.500, que é o total, né? O que é total em porcentagem, o que é total em eleitores. O que é o valor em porcentagem para o que é o valor em eleitores, né, galera? Né, galera? Então, uma comparação entre duas razões, né? Eu vou buscar qual é a razão, qual é a fração equivalente a 58 sobre 100, porque no fim das contas tem que cair nessa razão, 58%. Seja quem for. Se fossem 1.000 candidatos, 1.000 eleitores, quer dizer, seriam 580 votos. Porque, olha, se o denominador ficou 10 vezes maior, o numerador também ficou 10 vezes maior. Ah lá, eu montei uma fração equivalente à primeira que tem a mesma razão, a mesma representação, ou seja, a mesma porcentagem. Entendeu? Se fossem 10.000 eleitores, então seriam 5.800 caras que votaram nele. Olha como eu estou chegando perto só pela lógica. Só pela lógica eu tô. Se fossem 10.000, ó, se foi 58 a cada 100, eu botei um zero em cima e um zero embaixo. É como se fosse, então, 580 a cada 1.000 eleitores, né? 580 a cada 1.000. E aí botei mais um zero em cima e um zero embaixo, só para mostrar para vocês como tudo faz sentido, né? Ou seja, como se eu tivesse multiplicado por 10 em cima e embaixo. Eu estou achando frações equivalentes a 58 centésimos, né? Ah lá, com 10.000 eleitores seria 5.800. Com 10.500 será quanto? É só você multiplicar cruzado. Peraí, multiplicar cruzado, no fundo, é uma outra parada que a gente estudou também, que é a famosa regra de 3, né? Então, dava para fazer esse cara com base na regra de 3 também? Também. Olha aí mais um método. A apostila nem falou dele, mas eu vou falar agora. Vamos abrir aqui um quadro verde aqui. E faltou a apostila falar. O método mais usual, mais na cara. No fundo, esse aqui é a regra de 3, né? Mas vamos mostrar a regra de 3 mesmo, bem feitinha, né? Que compara porcentagem. Posso até usar o símbolo, né? Porcentagem com eleitores. Com eleitores, né? 100% dos eleitores é 10.500. Isso está no texto. Não está no texto que o total que votaram foram 10.500? Então, 100% dos eleitores equivale a 10.500. 58%, que foi o que o camarada vencedor recebeu de votos, equivalerá a X. Repara como isso que está no meu quadro verde é a mesma coisa que está ali de preto. Repara, então, no fundo, a comparação de razões é a regra de 3, tá? Então, você pode armar uma regra de 3 assim, prática, limpa, na cara, olha aí que bonita. Se 100% são 10.500 eleitores, 58% serão quantos eleitores? X. É só multiplicar cruzado. Lembrando que antes de multiplicar cruzado, você pode, numa regra de 3, simplificar os de cima com os de cima, cortar 2 zeros com 2 zeros. E olha de novo o produto, 1 vezes x, x igual a 105 vezes 58. Esse produto já foi feito aqui em cima. Aqui, e de novo vai dar aqui, e de novo vai dar os 6.090 eleitores do mesmo jeito. Beleza, galera? Beleza? Olha quantas maneiras a gente está encontrando de resolver o mesmo probleminha, ó. Aritmética é assim, aritmética é isso aí. E o método 4, que também é bem legal esse método, pessoal.
reescrever a porcentagem original como uma soma de porcentagens conhecidas. Aí você tem que ter uma malíciazinha sobre porcentagem, que é legal a gente discutir, né? Por exemplo, algumas porcentagens são fáceis de serem calculadas mentalmente. 1%, que é a centésima parte, que é só tu dividir por 100, né? Que a gente já viu que dividir por 100 é a mesma coisa que voltar duas casas, né? Quanto é 1% de 300? Poxa, 1% é a mesma coisa que 1 centésimo de 300, que é a mesma coisa que na prática tu multiplicar por 1 e dividir por 100. E dividir por 100 é voltar dois zeros ou cortar dois zeros. Pô, 1% de 300 é 3, né? Dá para calcular de cabeça, é ou não é? Então me diz aí, quanto é 1% de 500, Mariana Oliveira? 5. Muito bem, 1% de 500 é a mesma coisa que 1 centésimo vezes 500. Claro que eu vou cortar dois de cima. É só você voltar dois zerinhos, duas casinhas, que você cai no 1%. 1% de qualquer cara sempre vai ser isso, volta dois. Certo, Raina? Então me diz quanto é 1% de 400, Raina? Jesus, um segundinho que eu vou no banheiro, tá bom? Pode ir lá, Rapidinho. Luísa. 4. Caraca, gostei aí. Saiu um 4, 4, 4, 4. Saiu até um reverb aí, um efeito, né? Isso aí, galera. Coisa aqui, por causa que tá no notebook. Os dois ligados. Isso aí, Raina. Só botar um no mudo, tá? Já corrigiu, né? Ficou ótimo. Certo, galera? Então, sempre que você quiser tirar 1% de alguém ou 1 centésimo de alguém, é só voltar duas casas. 1% de 400, sei lá, de cabeça, é 4, tá? Ainda que o número tivesse vírgula, tá? Pode ser com vírgula. Por exemplo, se fosse 1% de 320. Ora, eu sei que dividir por 100 é voltar duas casas. 1% de 320 é 3,20. Beleza? Ok. Isso, e para o raciocínio de 10%? 10%, galera, se eu escrever isso aqui em forma de razão, é 10 sobre 100, que eu posso cortar zero com zero. Na verdade, 10% é a mesma coisa que 1 décimo de alguém, né? Então, 10% de 50. Também é uma conta fácil de fazer, porque é como se fosse 1 décimo de 50, que na real dividir por 10, multiplicar por 1 décimo é dividir por 10, né? Tirar a décima parte. É só voltar uma casa ou cortar um zero. Então, 10% de 50 é 5, pois 1 décimo de 50 é 5, certo? Certo, João Carlos? Quanto é 10% de 600, João? 60? 60, pois 10% é a mesma coisa que 1 décimo de, certo, galera? Tirar a décima parte e dividir por 10, voltar uma casa. Ou simplesmente cortar um zero de cima com zero de baixo. Poderia dar número com vírgula também, tá? Você deu uma conta lá, deu R$ 48 e você pediu ao vendedor um desconto, ele te deu um desconto de 10%, né? Aí a dúvida é, quanto é 10% de R$ 48? Ora, isso é a mesma coisa que 1 décimo de 48, ou seja, a décima parte de 48, dividir por 10, se tem um zero, é só voltar a casa uma vírgula. É 4,8, que na verdade no nosso dinheiro é R$ 4,80. Então, se você está comprando lá uma bermuda que custava R$ 48 e vai pagar à vista e o vendedor vai te dar um desconto de 10%, lá, você pode calcular de cabeça que 10% de 48 é só voltar uma casinha, 1 décimo. Dividir por 10 é só. Certo, galera? E assim por diante, tem várias outras porcentagens conhecidas. Quer ver uma outra porcentagem muito comum que você pode transformar numa fração? 25%. 25%. Ou 25 centésimos. Se você for simplificando aqui por 5 em cima e embaixo, você chega em que fração irredutível, hein?
ou até pelo próprio 25 em cima e embaixo. Ó, 25 dividido por 25 dá 1, 100 dividido por 25 dá 4. 25 centésimos, 25% de alguém é a mesma coisa que 1/4 desse alguém, né, galera? Não é à toa que você precisa de 4 moedinhas de 25 centavos para ter R$1. Concorda que o nosso sistema monetário, R$1 inteiro, né, a moeda de R$1, né, pode ser dividida em 4 moedinhas de 25 centavos. Você precisa de 4 moedinhas de 25 centavos para ter o mesmo valor de uma moeda de R$1. Ou seja, cada moedinha de 25 centavos equivale a 1/4 do real. Olha aí como é que 25 centésimos, 25%, é a mesma coisa que 1/4. Então, se, por exemplo, você tiver que fazer uma conta assim, 25% de 400, você pode pensar na fração irredutível desse cara. Quem é a fração irredutível de 25%, 25 centésimos? É 1/4. Então, isso é a mesma coisa que 1/4 de 400. Sempre que tu tiver que tirar 25% de alguém, na prática é só tu tirar a 4ª parte desse cara. 400 dividido por 4 dá 100. Sacaram, galera? Sacaram, galera? Quer ver um outro também? Estão anotando aí? Quer ver um outro também muito comum? 20%. Olha aí, ó, como transformar 20% numa fração irredutível, ó. Eu posso cortar 0 de cima com 0 de baixo, né, galera? Sobra 2 décimos, que se eu dividir em cima e embaixo por 2, vira a fração irredutível 1/5. Ou seja, dizer 20% de alguém é a mesma coisa que dizer 1/5 de alguém. Outra porcentagem conhecida. Anota ela aí. Vai fazendo o teu esquema aí, a tua anotação aí, tá? Então, se, por exemplo, você tivesse que calcular 20% de 500, 20% de 100. Ah lá, você pode montar isso como sendo 1/5 de 500, dá no mesmo. 20% é a 5ª parte. Ah lá, nesse caso vai dar 100. Quanto é 20% de 100? É a mesma coisa que 1/5 de 100, que nesse caso, olha lá, 100 dividido por 5, a 5ª parte, vai dar 20. Olha como a gente calcula com maior velocidade, né, galera? E tem um outro macete também muito legal, que é quando a primeira parte da porcentagem não é tão exata, mas a segunda parte é conhecida. Por exemplo, se tu tivesse que fazer isso aqui, ó, 14% de 50. Não dá para fazer isso de cabeça. Mas sabia que isso é a mesma coisa que 50% de 14? Sabia? Já que esse D viram vezes, né? Viram vezes, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, tirar 14% de 50 ou 50% de 14 dá no mesmo, né? Que você vai multiplicar o de cima pelo de cima, 14 vezes 50, que dá no mesmo, ou 50 vezes 14, e depois isso vai ficar sobre 100, do mesmo jeito. E claro que é muito mais prático interpretar como 50% de 14, pois 50% a gente já sabe ler como metade de, né, galera? Então, quanto é 50% de 14? Metade de 14, que é 7. Logo, 14% de 50, ele é feioso, né? Eu não sei calcular de cabeça esse cara, mas como o de baixo dá 7, o de cima também dá. 14% de 50 também dá 7, assim como 50% de 14. E assim por diante, tá? Se fosse assim, sei lá, 10%, não, 35% de 10. Olha lá, isso é a mesma coisa que 10% de 35. E 10% não é a mesma coisa que dividir por 10, a 10ª parte, 1/10 de? E dividir por 10 não é só voltar uma casinha no número inteiro 35, vai virar 3,5, olha lá. Então, se 10% de 35 é 3,5, 35% de 10
também é 3,5. Olha lá, você pode inverter a ordem da porcentagem como for melhor para você, tá? Então, por esse método 4 aqui, ó, a gente pode reescrever a porcentagem original, não era 58%, você pode pensar como sendo 50% mais 5, 6, 7, 8, mais 1%, 1%, 1%. Né? Então você pode fazer um raciocínio assim, né? Sei lá, se 100% é. Deixa eu apagar e colocar aqui no cantinho, né? Se 100% é 10.500, 50%, que é a metade, claro que vai ser a metade dos eleitores. Metade de 10.500 é 5.250. Beleza? Então, se o exercício tivesse dito que 50% dos eleitores votaram no vencedor, seria 5.250. Mas é 58%. Como é que eu vou organizar esse 8% aqui? Eu vou dividir ele em 5% mais 3%, né? Que foi 1% mais 1%. O livro sugeriu fazer assim, por exemplo. Poderia só botar 3, né? Mas 5 mais 3, 8. Mas, tipo assim, sabe? E aí, bom, vamos pensar assim. Se 100% é 10.500, né? Só 1% é quanto? Pô, 1% é só voltar 2 casas. Já não treinamos isso? Vocês até me responderam. Então, se 100% é 10.500, 1%, que é a centésima parte, é 1/100 disso, é só voltar 2 casas aqui, vai virar 105. Pronto, então 5% é 5 vezes mais isso, que vai dar 525. E 3% é 3 vezes isso, né? Que vai dar 315. Então vai ser só você somar os 5.250, que é 50%, mais o 8%, que na verdade eu dividi em 5%, 525, mais esses 3% aqui, que é 315. Ao somar 5.250 com 525 com 315, adivinha só? Você vai chegar nos mesmos 6.090 eleitores. Beleza, galera? Acompanharam o raciocínio? Pode perguntar, João Carlos. Achou muito rápido? Não, não. Ah, tá. Esse último método, eu em algumas porcentagens faço parecido, né? Tipo, 75% de X, né? Que aí eu faço 50%, aí passo 25%, que seria a metade de 50%, aí são os resultados. Excelente raciocínio. Exatamente, esse método 4 é matador por isso. O João Carlos disse que já costuma fazer assim. Por exemplo, a ideia do 75% que ele deu foi ótima. Olha a ideia do João Carlos aqui, ó. Ele disse que quando pega 75%, eu penso que 75 centavos são 3 moedas de 25%, né? Calma aí, já vou chegar lá. Primeiro, o João pensa assim, que 75% é como se fosse 50 mais 25, né? 50% mais 25%. E 50% a gente já sabe que é metade daquele cara, né? E 25% é a metade da metade, ou seja, é 1/4 daquele cara. Olha como aquele raciocínio que eu mostrei para vocês de pensar nesses famosos, nessas porcentagens notáveis, nos ajuda nesse detalhe aí, né? Então você pega um número, se eu quero 75% desse número, eu vou pegar esse número, vou dividir ao meio, e depois eu vou dividir ao meio de novo. E depois eu vou somar esses dois valores. O da metade com o de 1/4. Eu vou ter exatamente o valor de 75%. Somando a metade do valor mais 1/4 do valor do cara. Outro raciocínio é você pensar naquele gráfico de pizza. Nem me fale em pizza essa hora, hein? Que vontade, hein, galera? Nesse friozinho gostoso, uma pizza de calabresa. Todas as nossas aulas terminam em comida.
Que gato lindo, Luísa! É um gato novo? Não é o Simba, não, né? É um gato novo. Que, Ele chegou segunda-feira aqui em casa, Jesus. que lindo! É macho? Ô Jesus, ele é a coisa mais fofinha, ele gosta de ficar no colo. Mas assim, ele é meio levado, sabe? Ele gosta de se esfregar em tudo. E também ele está tendo um pequeno problema com o Simba, sabe? Porque Dois eles machos. estão brigando. Eles estão Dois brigando. machos no início brigam. Não, mas o Simba, o grande problema é a gente fala, ele não sabe que ele é gato. Porque o Simba, a gente pegou ele com 8 dias. Então, assim, ele nunca teve contato com nenhum O outro gato. Então, ele morre de medo do... O nome dele é Flock. Ele Flock vai morre de medo. acostumando. Já já ele se acostuma com o cheiro. Gato tem muito negócio de cheiro. Eu tava me Sim. mudando, aí eu fui levar as fêmeas, castrei, levei pra casa da minha mãe. Aí eu levei os outros dois filhotinhos. Aí quando eu levei a mãe, que deu à luz aos 4 bebês, pra casa da minha mãe, ela ficou louca, começou a dar porrada nos filhotes por causa dos cheiros dos outros gatos. Os gatos, eles são mais selvagens do que os cachorros. Eles realmente são carnívoros puros, eles são bichos selvagens. Aí ela sentiu aquele monte de cheiro de outros gatos, ela sentiu como